Bem-vindos ao curso Abelhas e Polinização na Agricultura. Meu nome é Carmen Pires, eu sou pesquisadora aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, uma das unidades da Embrapa que fica em Brasília, Distrito Federal. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos relacionados à polinização. Essa aula é uma aula inicial para as outras que virão, onde serão abordados aspectos específicos de algumas culturas e seus agentes polinizadores. Eu fiz aqui um breve roteiro que a gente vai abordar nos próximos 20, 25 minutos, né? Então, nós vamos começar definindo o que é polinização, quais são os principais agentes polinizadores, características, né, das plantas e desses polinizadores, né, características morfológicas que foram desenvolvidas ao longo, né, dessa relação das plantas com seus agentes polinizadores. Depois nós vamos definir o que é um visitante floral, né, e o que é um polinizador efetivo. E para fechar, a gente vai falar de algumas características que são importantes serem observadas, tanto na planta que você quer trabalhar com a polinização assistida, quanto do agente polinizador. Bom, antes de responder essa pergunta, né, o que é polinização, a gente precisa é, relembrar como é que as plantas se reproduzem. As plantas se reproduzem de duas formas, né? A forma sexual e a forma assexual. Na forma assexual, elas se reproduzem a partir de partes vegetativas da planta, como raízes, folhas, brotos, bulbos, tubérculos, rizomas. Aqui nessa prancha a gente tem, nós temos fotos, né, de cebolas, né, brotadas, que aqui já estão começando a brotação, que é justamente a produção de uma nova planta a partir de bulbos, né? As bananeiras se reproduzem a partir de rizomas, né? Ela tem a brotação a partir de rizomas. E aqui um outro exemplo são as mandiocas, que se reproduzem a partir de pedaços do caule que são plantados. Mas nós também podemos ter, na reprodução assexual, né, o gameta feminino se desenvolvendo sem a fecundação. Mas a forma mais comum de reprodução nas plantas é a partir de sementes, tá? E a produção de sementes, ela acontece a partir da reprodução sexual. E essa reprodução sexual ela envolve a produção de gametas femininos e masculinos e a fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino. Essa fusão desses gametas é que vai dar origem ao ovo e o zigoto, e então ao embrião, tá? E ao final desse processo, nós temos a semente, que a semente contém o embrião. É a partir do embrião contido na semente que vai desenvolver a nova planta, tá? As plantas com flores e frutos, que são a maioria das plantas no planeta, essas estruturas reprodutivas estão nas flores. Aqui nesse esquema, eu tenho aqui uma flor completa, né? Significa que ela tem a parte feminina e a parte masculina, né? Essa parte cinza são as pétalas. Aqui nesse centro eu tenho a parte feminina, onde eu tenho aqui o estigma, né? Que vai receber os grãos, o gameta masculino, né? Que está contido nos grãos de pólen. Aqui o ovário, que contém os gametas femininos. Essas estruturas que estão aqui ao lado, né? Amarelas aqui na ponta, é exatamente a parte masculina da flor. Aqui eu tenho as anteras, que contêm os grãos de pólen, né? E os filetos que segura essas anteras. Essa estrutura toda é chamada de estame. Eu tenho alguns exemplos aqui de flores completas como essa, que são chamadas flores hermafroditas. Essa aqui é uma flor de hibisco, né? Aqui está a parte feminina, aqui a parte masculina, essa parte amarela com seus grãos de pólen, e aqui eu tenho um outro exemplo de flor completa, que é a flor do algodoeiro. Aqui nós tiramos as pétalas para facilitar a visualização. Toda essa parte amarela, que é a parte masculina, né, que são os estames com as suas anteras e os filetes, bem colado aqui a parte feminina, aqui está o estigma dessa flor.
Mas nós temos flores que você pode ter, nós temos plantas que você pode ter flores femininas e flores masculinas. Esse é o caso das curcubitáceas, né, as abóboras, melão, melancia, né? Então eu tenho uma flor masculina, né? Aqui está toda a parte das anteras, né, com seus grãos de pólen, e uma flor feminina. Aqui eu tenho os 5 estigmas, né, dessa flor feminina. Nesse caso das curcubitáceas, a flor feminina e masculina estão numa mesma planta, né? Mas eu tenho casos aonde eu tenho flores femininas num indivíduo e flores masculinas em outro indivíduo. Ou também plantas que têm flores femininas, flores masculinas e flores hermafroditas no mesmo indivíduo. Tendo definido, né, o que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, nós podemos definir o que é a polinização. A polinização é o transporte dos grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. Quando esses grãos de pólen, né, essa parte, eles são transportados para a parte feminina dentro da mesma flor, eu tenho o que nós chamamos de autopolinização. Também quando eu tenho o pólen de uma flor, né, que está no indivíduo 1, sendo levado, transportado, né, depositado no estigma de uma outra flor nesse mesmo indivíduo, eu também tenho uma autopolinização. Mas, se o pólen da flor que está no indivíduo 1 é levado para o estigma da flor, de uma flor que está no indivíduo 2, eu tenho o que nós chamamos de polinização cruzada. As plantas, elas são sésseis, elas não se locomovem, então elas precisam de algum agente, né, que faça esse transporte do pólen, né, que faça esse transporte do pólen entre flores, dentro da mesma planta ou entre plantas diferentes, tá? Mesmo quando acontece esse transporte aqui, nós podemos ter os agentes polinizadores atuando. Mas quem são esses agentes polinizadores? Bom, os agentes polinizadores, eles podem ser abióticos, né, como o vento, a água, né, a gravidade, ou seres vivos, né, os animais, por exemplo, as aves, os mamíferos, os insetos. Então, um exemplo de ave que faz polinização são os beija-flores, né, então, totalmente essas flores tubulares, né, aonde os nectários estão bem na base, quando ele introduz o bico, né, ele se suja de pólen e, numa outra visita, ele faz esse transporte do pólen. Os morcegos são bons exemplos de mamíferos que fazem a polinização, então aqui a gente tem um exemplo do piqui, que é uma flor que se abre à noite, visitada por morcegos, né, e dentro do grupo dos animais, os insetos são os maiores agentes polinizadores. É onde nós temos mais exemplos de mais espécies fazendo com essa interação. E as abelhas, dentre os insetos, é o grupo mais importante. Esse grau, né, da dependência das plantas pelos seus agentes polinizadores, a gente pode ver aqui nessa figura, né, que a maior dependência, está aqui nessa parte rosa, né, está relacionada com os animais, tá? Nós temos aqui 76% das plantas dependem, né, da polinização, né, feita por algum agente, né, no caso aqui, eu estou dependente dos animais, 24% não dependem, e quando nós podemos classificar essa dependência em 35% é uma dependência essencial, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do que essa dependência essencial, significa que sem o agente polinizador, essa planta não se reproduz. Nós podemos ter aqueles casos de dependência alta, ela consegue se reproduzir sem um agente polinizador, mas se tiver o agente, ela consegue, essa reprodução, ela é melhorada, né? E nós temos os casos também de pouca dependência, no caso aqui 7, 10%, mas ela também se beneficia dessa visita. Quando nós falamos dentre esse grupo, né, de animais que polinizam, nós temos quase 80% desse grupo tem uma dependência relacionada com as abelhas. Agora, quem são as abelhas? As abelhas, a gente sempre tem aquela ideia, né? Sempre, quando nós falamos, nós pensamos sempre na
Então, a maioria das plantas que nós utilizamos, né, para produção de alimentos, diretamente um alimento que a gente vai ter direto ou uma alimentação indireta, né, elas dependem, né, dos animais para polinização. Nesse gráfico aqui, nós estamos mostrando que 76% tem algum grau de dependência desses agentes polinizadores. Apenas 24% não dependem, produzem sem a interferência dos agentes polinizadores. Quando nós falamos nessa dependência, nós podemos ter uma dependência que é essencial, são aquelas plantas que, sem o agente polinizador, não vai produzir seus frutos e sementes. A gente vai dar alguns exemplos mais para frente. Nós temos uma dependência alta, significa que ela produz, mas com o agente polinizador ela consegue quase 100% da produção. E nós temos essa gradação ainda de pouca dependência até uma dependência mediana. Agora, quando nós falamos em que 76% depende de um agente polinizador, um animal, né, um vetor biológico, dentre esse grupo, as abelhas, elas constituem praticamente 79% desse grupo. Então, vocês veem que as abelhas são os agentes mais importantes na polinização agrícola. Aí eu voltei. Bom, quem são as abelhas? Quando a gente fala das abelhas, a gente sempre pensa na Apis mellifera, que é essa abelha produtora de mel, que realmente é a abelha, do ponto de vista econômico, né, uma abelha muito importante, e é a abelha hoje mais usada na polinização assistida. Mas nós temos um grupo imenso de abelhas, né? A estimativa é que nós temos em torno de 3.000 espécies de abelhas no mundo, né? No Brasil, já catalogadas, desculpa, 20.000 espécies de abelhas no mundo, a estimativa para o Brasil é em torno de 3.000, catalogadas, nós estamos falando em torno de 1.700, isso já está sendo revisto, né? Então a possibilidade desse número aumentar é muito grande. E, ao contrário do que a gente imagina, uma minoria de espécies produz mel, a grande maioria não produz mel. E também, ao contrário do que a gente imagina, a maioria não são abelhas que vivem em colônias, são abelhas solitárias. E são esse grupo, nessa diversidade de abelhas, é que são importantes na polinização agrícola. Agora, outros insetos são agentes polinizadores importantes na agricultura, tá? Então, aqui eu vou dar o exemplo do dendê, né? O dendê, ele é polinizado por besouros, né? São curculionídeos, besouros de diferentes tamanhos, são besouros bem pequenos. Aqui eu tenho uma prancha com as diferentes espécies. O dedenzeiro, ele tem uma inflorescência masculina e uma inflorescência feminina. Eles têm um horário de abertura diferenciado, e o interessante é que as flores femininas, elas produzem voláteis que imitam as flores masculinas. Então, os besouros procuram essas flores, né, para se alimentar, eles se alimentam de pólen, também se reproduzem nessas flores. E nessa convivência com o dedezeiro, eles fazem a polinização. Um outro exemplo muito interessante, e que é um outro grupo de insetos, é o cacau, né? O cacaueiro e as mosquinhas. São moscas bem pequenas, né? E o cacaueiro, ele produz as inflorescências ligadas ao caule, são dezenas de flores minúsculas, né? Então, aqui eu tenho uma foto de uma única flor, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa flor, né? E o cacau, ele tem uma reprodução que é um misto de reprodução de autopolinização e de polinização cruzada. Mas os níveis de autopolinização não passam de 50%. Então, ele precisa, né, para melhorar a produção, de ter essa polinização, de ter essa polinização também cruzada, e a autofecundação, ela também tem a flor evita essa autofecundação, porque a parte masculina, né, as anteras, elas estão envolvidas por umas pétalas diferenciadas, e isso impede, né, que esse pólen chegue à parte feminina. E a parte feminina também está envolvida por essas estruturas que são estaminóides, né, que são inférteis, né? Então, o
quem que promove ela precisa de um agente. Quem é esse agente? Pelo tamanho da flor, a gente já tem que imaginar que esse agente é um agente muito pequeno. Então, aqui nessa setinha amarela, está mostrando essas mosquinhas, né, são bem pequenas, né? Aqui ela mais de perto, e é justamente essa mosquinha que vive, né, nessas áreas de cacaueiro, geralmente elas se criam em bromélias, em pseudocaules de banana, são essas mosquinhas que promovem a polinização. Então, eu dei dois exemplos onde nós não temos como introduzir polinizadores. Nós precisamos criar um clima, um microclima no entorno dessas culturas para promover a criação e estabelecimento desses agentes polinizadores. Um outro exemplo interessante também que são insetos, mas não necessariamente as abelhas, né? Nesse caso aqui, é um maracujá silvestre, uma variedade desenvolvida recentemente pela Embrapa, que é o pérola do cerrado, né? A Passiflora cetácea, e ela é uma flor bem pequena, quando a gente pensa quando a gente lembra do tamanho de uma flor de maracujá, né? Ela é uma flor bem pequena, de coloração esbranquiçada para amarelada creme. A flor de maracujá, ela, como toda flor de maracujá, ela tem uma morfologia, né, que ela precisa de um agente polinizador, né? E nesse caso, essa flor se abre à noite e ela é visitada basicamente à noite, ela vai ser polinizada por morcegos, e eu coloquei mariposas com a interrogação, porque nós ainda não temos, né, um bom levantamento desses visitantes florais noturnos. Mas o levantamento que fizemos aqui na região do Distrito Federal, durante o dia, mostra que a visitação por abelhas é mínima. E é explicado, como ela abre mais no entardecer, todo o recurso, né, que ela produz aqui de néctar já é coletado por esses agentes noturnos. Bom, nesses milhares de anos, né, de coevolução das plantas com os agentes polinizadores, as plantas foram desenvolvendo, né, desenvolvendo alguns atrativos florais. O primeiro atrativo, que além de ser um dos seus o gameta, né, que é o pólen, né, para sua reprodução, as flores geralmente produzem mais pólen do que elas precisam, justamente como um atrativo, né, porque o pólen serve de fonte proteica para as abelhas. E um outro atrativo que as plantas produzem são o néctar. E elas possuem nectários florais, né? E alguns também nectários extraflorais. E algumas flores, como essa flor aqui do algodoeiro silvestre, é o Gossypium barbadense, ela possui guias de néctar. Cada ponto desse vermelho está associado com o nectário floral na base das pétalas dessa planta. Tá? As plantas também produzem óleos e resinas que as abelhas usam, né, na construção dos seus ninhos, e produzem voláteis. Aqui é um exemplo de uma planta que produz muito volátil, que atrai muitas visitantes florais e muitas abelhas, que é o manjericão. Aqui eu tenho abelhas, aqui eu tenho uma mandaçaia, uma melipona quadrifaciata, e aqui eu tenho uma Phyresomelita varia, visitando a flor, coletando néctar e tocando toda a parte masculina dessa flor. Já as abelhas, elas também desenvolveram adaptações morfológicas que facilitam, né, por exemplo, a coleta do pólen. As abelhas sociais possuem, né, no terceiro par de pernas, a corbícula, que como se fosse uma colherzinha, né? Ela coleta o pólen, ela manipula esse pólen e vai colocando pólen na corbícula. Aqui eu tenho, né, essa abelha já com duas bolas bem grandes de pólen aqui nesse terceiro par de pernas. E nas abelhas solitárias eu tenho o que a gente chama de escopa, né, que é um tufo, né, um tufo de pelos que pode estar nesse terceiro par de pernas ou também na parte dorsal aqui do corpo. E uma outra estrutura, né, adaptação morfológica para a coleta do néctar é a língua. As abelhas que têm a língua curta geralmente vão coletar néctar em flores mais abertas, onde ela tem um acesso mais fácil
ao néctar, tá? As abelhas que têm a língua comprida, ela vai poder coletar em abelhas, então, em flores tubulares como essa, onde o nectário está aqui nessa base da flor, na base das pétalas. Bom, então a gente pode dizer que, de acordo com a morfologia das flores, cada espécie de planta tem as suas necessidades específicas em relação ao seu agente polinizador. Aqui eu vou dar o exemplo do maracujá, né? O maracujá, ele é uma flor hermafrodita, como a gente falou lá atrás. Uma flor hermafrodita é aquela que tem tanto a parte feminina quanto a parte masculina numa flor só. Agora, o maracujá, ele, apesar de ser uma flor hermafrodita, ele é autoincompatível. O que significa isso? O pólen dessa flor não vai polinizar o óvulo dessa flor, tá? E no maracujá, além do pólen dessa flor não polinizar o pólen, o óvulo dessa flor, ele também não poliniza o óvulo de flores da mesma planta. A fecundação, a polinização tem que ser cruzada e entre indivíduos diferentes, tá? E pela morfologia floral, aqui, ó, aqui está a parte feminina e aqui a parte masculina, tá? Ele tem uma distância grande, né? Então, aqui, a abelha, quando vem na base dessa flor aqui para coletar o néctar, ela toca a parte masculina, aqui no tórax, e aqui os grãos de pólen ficam aderidos. Quando ela vai em outra flor para coletar também o néctar, nessa entrada na flor, porque ela é uma abelha grande, ela consegue tocar a parte feminina. Então, eu posso dizer que o maracujá, ele precisa de abelhas grandes, né? Nesse caso, são abelhas que a gente conhece como mamangava, mamangá, depende da região. Aqui é só para mostrar, né? São coletas que nós fizemos aqui em algumas passifloras, né? Aqui no DF. Então, aqui eu tenho exatamente essa Epícaris flava fazendo essa coleta, né? Indo na base coletar o néctar. E aqui, só para a gente ter, para vocês terem ideia do tamanho, aqui eu tenho uma Apis mellifera, que é a abelha de mel, tá? Ela é muito abundante nas flores de maracujá, mas vocês podem ver que, pelo tamanho dela, ela coleta o néctar rapidamente, mas ela não consegue tocar a parte feminina e masculina da flor. Ou ela pode tocar na parte masculina quando ela vai coletar o néctar, mas quando ela vai em outra flor, geralmente ela não toca a parte masculina, a parte feminina que está na parte superior da flor. E uma outra abelha também que é muito abundante no maracujá, aqui na nossa região, a arapuá, que é a Trigonia spinifex. E realmente, ela coleta muito néctar, nós chamamos ela até de pilhadora nesse caso, e ela não consegue fazer a polinização. Isso no caso do maracujá. Eu quero dizer que no caso da boboreira, nós coletamos bastante a Trigonia spinifex aqui na região, e no caso da boboreira, ela é um polinizador efetivo junto com a Apis mellifera. Um outro caso interessante é a polinização do tomateiro, ou de solanáceas em geral, tomate, berinjela, né? Então, aqui eu tenho a flor do tomate, ela tem as anteras fechadas nesse tubo, né? Nós chamamos de anteras floricidas, aqui na parte está aberta, e as anteras estão todas dentro desse tubo. Para esse pólen se soltar, ela precisa de uma abelha. Essa flor precisa ser vibrada. Na natureza, isso acontece ou pelo vento ou através da visitação de abelhas que têm essa capacidade de vibrar. Por que eu estou chamando atenção, e é importante chamar atenção para essa necessidade do tomateiro por abelhas que vibram a flor? Porque quando você passa esse tomateiro para dentro de uma casa de vegetação, onde ela não tem o acesso aos agentes polinizadores, outros agentes polinizadores e o vento, essa polinização tem que ser toda feita mecanicamente, né? No caso, hoje os produtores de tomate, em caso de vegetação, usam sopradores ou vibradores dessas flores, ou bate o fitilho para vibrar essa flor. Essa abelha, quando vai, ela com a mandíbula, ela prende nesse tubo polínico aqui, e ela vibra, né, com as patas, e esse pólen é solto, ela consegue coletar, e no que ela faz isso, ela faz acontece a polinização do tomateiro. A flor da berinjela é o mesmo caso, né? Aqui é o mesmo caso da flor de tomate. E aí
chegando nesse ponto, já tendo esse conhecimento das características morfológicas das flores e seus agentes polinizadores, a gente pode afirmar que todo polinizador é um visitante floral. Se a abelha vai numa planta e não vai na flor, ela não vai ser um polinizador. Mas eu posso dizer também que nem todo visitante floral é um polinizador. O pólen coletado, a gente tem que deixar claro que o pólen coletado para alimentação não é o pólen usado na polinização, né? Se lembrem que o pólen que ela coleta para levar para o ninho, ela manipula ou coloca na corbícula, naquela pazinha nas pernas, ou coloca nas estopas, né? Na escopa, que é aquele tufo de pelo nas pernas. Então, essa abelha ela só é polinizadora se ela conseguir levar o pólen até o estigma, a parte feminina da flor, tá? Então, aqui eu estou dando um outro exemplo, que é o algodoeiro. O algodoeiro ele é visitado por mais de 20 espécies diferentes, além de espécies de abelhas silvestres, além da Apis mellifera. Então, tem abelhas pequenininhas, como a Paratrigona lineata, que é a jataí do solo, que ela vai até a base da flor para fazer essa coleta do néctar, e ela entra pela pétala, sai pela pétala, ela toca aqui as anteras, né? Dá para ver um pouco de grão de pólen aqui aderido ao corpo, mas ela não consegue, ela não atinge o estigma, que está aqui na parte de cima, né? Dessa estrutura reprodutiva. A Apis mellifera, ela coleta 100% das visitas dela, quase 100% das visitas dela no algodoeiro é coletando néctar. Mas pelo tamanho dela e pela morfologia dessa flor, quando ela vai na base da flor para coletar o néctar, e ela se suja desse pólen, e pelo jeito dela caminhar na flor, ela toca a parte feminina. E também porque ela é muito abundante no algodoeiro, muito abundante. Essa abelha solitária, essa é um polinizador muito eficiente, porque ela coleta o pólen para o ninho, ela caminha muito na flor, nesse ato de coletar o pólen, e coleta também o néctar, e ela toca o estigma está aqui, e ela, com esse caminhar de um lado para outro, ela passa por cima e ela toca muito o estigma nesse momento da coleta. Então, concluindo, né, se eu quero desenvolver um programa de polinização agrícola, o que eu preciso saber para desenvolver um programa eficiente? Primeira coisa que eu preciso saber, a biologia floral de cada cultura. Como é que é a estrutura da flor, como é que é o sistema reprodutivo da flor, se ela se autopoliniza, se é uma polinização cruzada, né? Com isso, eu preciso também saber qual que é a abelha, conhecendo a morfologia floral, conhecendo a biologia dessa flor, qual que é a espécie de abelha mais eficiente para essa cultura-alvo. Bom, depois eu preciso saber como é que o ambiente da minha cultura, como é que o entorno dessa cultura, como é que os ambientes, se essa cultura está num ambiente protegido, como é que as condições desse ambiente protegido podem influenciar o comportamento, né, dessas abelhas. E depois eu também preciso saber como é que o manejo da cultura pode afetar o comportamento dessa abelha, porque eu tenho que inserir essa abelha nesse sistema de produção. Então, se é uma cultura que exige o controle de pragas, qual que é o horário, que produto, né? E aí, com base na minha eficiência de polinização, eu vou também saber como que eu vou manejar essa cultura para favorecer os polinizadores silvestres, ou se é possível entrar com um polinizador manejado. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, e nas próximas aulas vocês vão ter exemplos, né, de algumas culturas e seus agentes polinizadores e o manejo desses agentes. Muito obrigada. Aqui está meu e-mail e telefone para algum contato.